Aplicações da primeira lei da termodinâmica. A gente vai basicamente, né, na aula passada, eu vou colocar aqui o primeiro slide que eu sempre coloco no começo da aula, né, para a gente poder se situar. Aqui. Tudo isso que está em amarelo, né, esses pontinhos em amarelo, são os tópicos que a gente já trabalhou. A gente começou com a termodinâmica lá atrás, definindo o gás ideal, falando das propriedades do gás, PV-NRT, PV-tipo-Avotó, as transformações, né, isobárica, isotérmica e tal. Aí pegamos isso e aplicamos na termodinâmica, definindo trabalho, definindo energia interna, variação da energia interna e trabalhando com as relações entre essas grandezas, né, com a relação, que é a primeira lei da termodinâmica. Tá? E aí a gente vai fazer exercícios na aula de hoje, então. Hoje é uma aula para praticar aqueles conceitos, né? Porque é um assunto. Peraí, que tem gente entrando aqui. Ele é um assunto que tem bastante informação, né? Então, se a gente não parar um pouquinho e fizermos exercícios, a gente dá uma bugada. Então, eu achei melhor, ao invés de entrar com a teoria de máquina térmica já, parar um pouquinho, fazer algumas questões, e aí a gente segue em frente, tá? Então, a aula é só para exercícios. Para quem está entrando agora, gente, a gente vai fazer metade da lista de sala e mais alguns exercícios extras que eu coloquei aqui, tá? Que eu peguei de material de vocês aí, que o pessoal usa em cursinho, tá? Então, vamos lá. Essa primeira sequência de questões, vocês não têm no material. Então, se vocês quiserem depois tirando print das telas, tá? A gente faz, lê, tal, resolve, e aí nós tiramos o print das telas, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, ele diz assim, a variação de energia interna de um gás perfeito numa transformação isobárica foi igual a 1.200 joules. Se o gás ficou submetido a uma pressão de 50 newtons por metro quadrado e a quantidade de energia que ele recebeu do ambiente foi de 2.000 joules, então qual foi a variação de volume do gás? Então, a melhor maneira de entender o exercício, gente, é desenhando. Né? O que a gente vai imaginar? Você tem um gás, então vamos imaginar que você tem um cilindro, e aí você tem aqui um gás ideal, né, que é o gás que a termodinâmica trabalha. Tá, aqui. Aqui está o êmbolo, beleza? E aqui dentro você tem o gás ideal, beleza. Aí, o que o cara fala é o seguinte, esse gás, ele recebeu do ambiente uma quantidade de calor. Ó, ele fala assim, o gás ficou submetido a uma pressão de 50 newtons por metro quadrado e a quantidade de energia que recebeu do ambiente foi 2.000 joules. Então, ele recebeu aqui calor. Tá? 2.000 joules. Obviamente, quando o gás recebe o calor, a tendência dele é expandir. Então, ele vai expandir. Certo? No que ele expande, moçada, ele empurra o êmbolo. Então, ele provoca, o gás sofre uma variação de volume. Né? Então, o gás realiza trabalho. O gás realiza trabalho. Então, vamos escrever aqui, ó. O gás realiza trabalho. O gás realiza trabalho. Tá bom. Beleza. O que a primeira lei da termodinâmica fala? Que o calor que você dá para um sistema, ele pode ser convertido em trabalho e variação da energia interna. Né? O gás ele acaba absorvendo, né, essa variação da energia interna, ela indica que o gás, de alguma maneira, guarda um pouco da energia. Ele não pega todo o calor e faz trabalho. Isso não tem como acontecer. A não ser que você faça a variação de energia interna ser zero. Né? Que é um processo isotérmico. Beleza? Bom, ok. Ele quer que a gente calcule quanto de volume o gás expandiu. Tá? E uma outra coisa importante, né? Ele deu a variação de energia interna. Só essa variação de energia interna aqui, ela foi de 1.200 joules. Então faz a conta, gente. A gente deu para o gás 2.000 joules.
de calor. Se ele armazenou 1.200, o resto ele fez trabalho. Ó. Primeira lei. 2.000 igual a trabalho mais ΔU. Então, o trabalho que o gás fez no processo de expansão foi de 800 joules. 800 joules. Tá? Tudo bem? Outra coisa que eu queria comentar. O gás, ele fez uma expansão isobárica. Então, vamos desenhar o gráfico para lembrar. Ó, lembra que a gente fez na aula, a gente trabalhou alguns estudos de caso para gráfico, né? Então, ó, gráfico PV. Gráfico PV. Como é que é um gráfico PV para uma transformação isobárica, gente? Uma transformação isobárica é aquela assim, ó. O gás está num volume inicial, numa pressão P. Aí ele sofre a expansão para um volume final, VF. Tá? Isso aqui é o ΔV do gás, ó. Isso aqui é o ΔV do gás. Sacaram? Bom, para pressão constante, o trabalho do gás é igual a P vezes ΔV. Né? Para pressão constante, ou você pode fazer pela área do gráfico, né? Mas ali não está pedindo nada disso. Então, fica 800 igual. Como ele fala que a pressão do gás é constante e vale 50, pronto, 50. Já tá tudo no sistema internacional, né? Ó, o trabalho está em Joule, a pressão está em Newton por metro quadrado, então o ΔV é o que eu quero, tá bom? Então o ΔV vai dar 800 por 50, que dá 16, né? 16. Tá? 16 metros cúbicos é a expansão do gás, ok? Né? Então, quanto mais trabalho faz o gás, maior a variação de volume. Alternativa, então, D de dado. Tá bom? Só repetindo, para quem, não sei se todos estavam na hora que eu comecei a fazer esse exercício, esses exercícios não estão no material de vocês. Tá? Eles, na verdade, eu queria ter feito esses exercícios na aula passada, porém não deu tempo. Esse assunto ele é muito truncado, né? Então vamos lá, podem tirar print e vamos passar para a próxima questão. Eu não consigo chegar no 0 Kelvin, nem se será a variação da energia interna. Não, a variação da energia interna não importa, né? Não é a variação da energia interna zerando que você vai chegar no zero. A energia interna teria que ser zero. Mas não tem como, né? O que a gente está dizendo é assim, eu não consigo chegar no 0 Kelvin, por quê? Porque para chegar no 0 Kelvin, você não teria que ter energia interna. Né? Porque vamos lembrar que a energia interna, U, ela é igual a 3 meios de nRT. Então, quer dizer, a partir do momento que você chega no zero absoluto, o sistema não tem energia interna. Tá? Independente de se teve variação ou não, não é o caso. E o que se observa na termodinâmica? Não tem como não ter energia interna. Por mais que você tire energia do sistema, tem sempre uma energia residual ali. Ou seja, na prática, as moléculas nunca vão parar absolutamente de se movimentar. Tem sempre algum tipo de movimentozinho associado. Por isso que a gente diz, então, que não dá para chegar no zero absoluto. Tá? Na verdade, o zero absoluto ele é uma condição em que você não pode ter matéria. Porque se você tem matéria, você tem agitação. Se você tem agitação, você não está no zero absoluto. Por outro lado, não dá para pensar que no vácuo tem zero absoluto também. Por quê? Porque para ter temperatura, né, o conceito de temperatura ele só surge quando tem matéria. Né? Tipo, qual a temperatura no vácuo absoluto? Não existe temperatura no vácuo absoluto porque não tem matéria se movimentando. Então, é um negócio meio... Sabe aquela coisa, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Tá? Bom, vamos lá. Vamos seguindo. Próxima. Uma de continha também. Tá? Um gás ideal é comprimido. Opa, olha essa palavra. Comprimido. Comprimido.
Então, se o gás é comprimido, o ΔV dele é negativo. É negativo. Tudo bem? Beleza. O gás é comprimido por um agente externo ao mesmo tempo em que recebe calor. Então, quer dizer, o gás ele vai ter um trabalho negativo. Alguém está fazendo o trabalho nele, já que alguém está empurrando o pistão. Né? Agora é o contrário, ele está contraindo. Beleza. O calor é positivo. Ele recebe calor. O trabalho do agente externo é 600, então já vamos colocar aqui, ó. Na conta, o trabalho do gás vai ser menos 600. É estranho falar que o gás faz trabalho negativo, né? Na verdade, estão fazendo o trabalho nele. Né? Sabendo que o trabalho do agente externo é 600, então qual é a variação da energia interna do gás? Então é só uma aplicaçãozinha. Q igual a trabalho mais ΔU. Então, ó, ele recebeu 300 e ainda recebeu trabalho. Olha lá. Quer dizer, ele recebe 300 de calor. Então, já recebeu um pouco de energia. E ainda fizeram um trabalho nele. Então, menos 600. Então, essa energia ela entrou no gás. Então, a variação de energia interna é 900 joules. Tá? Que dá a alternativa A. Só uma observação que eu gostaria de fazer no exercício, que é o seguinte. OBS. Se eu sei o ΔU, eu posso prever quantos graus o gás esquentou. Por quê, gente? Ó, ΔU é igual a 3 meios de nRT. nR ΔT, né? Perdão. Estou calculando a variação. Ó. Então, o que eu quero citar para vocês? Se você souber quantos mols tem de gás lá dentro, você sabe a constante dos gases, você calcula a variação de temperatura. Né? Então, só para a gente reforçar, por quê? Porque na aula teórica, a gente dizia o seguinte, olha, quando a variação de energia interna é positiva, significa que o gás esquenta. Então, a variação de temperatura é positiva. Tá? Beleza? Então, tá aí, a alternativa A para a questão. Podem tirar print para a gente passar para a próxima. Aqui. O Enem e as suas questões de interpretação, né? As questões de termodinâmica do Enem, quando aparecem, são questões geralmente teóricas e questões meio chatas, tá? Não são questões muito agradáveis, não. Por quê? Porque envolvem interpretação de texto, né? O Enem não tem tradição, pelo menos até agora, né, de cobrar questão de termodinâmica como essa que a gente fez aqui, de aplicação de fórmula, tá? Vamos ver como é que é o perfil, ó. O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar um excedente de energia gerada num sistema elétrico, diminuindo seu desperdício por meio do seguinte processo. Então, tipo, você tem um sistema elétrico, eu quero diminuir o desperdício de energia elétrica. Então, eu posso usar o ar atmosférico para armazenar um excedente de energia. Como que ele vai fazer? Ele vai explicar. Ele fala assim, água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada a menos 198. Ou seja, ali só tem nitrogênio, na verdade, agora, né? Ele tirou água, tirou CO2, praticamente tem oxigênio e nitrogênio, né? Presente na proporção de 78% de massa do ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 70 vezes menor. Então, ele vai liquefazer o nitrogênio. A energia excedente do sistema elétrico é usada nesse processo
sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto à temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas que convertem energia mecânica em elétrica. Então, o que ele faz é uma questão super difícil, né? Ele fala o seguinte, ó, ele pega nitrogênio gasoso e transforma em nitrogênio líquido. Ele fala que o volume é de 700 vezes menor. Então, para ele fazer isso aqui, gente, ele chama isso aqui de liquefação. A gente já estudou isso. Para você liquefazer um gás, você precisa comprimir ele. Você não vai só abaixar a temperatura, você vai comprimir. Então, na hora em que esse gás é liquefeito, tem alguém fazendo trabalho nele aqui. Trabalho. Tá? Ou seja, é aqui que está acontecendo a transferência de energia. No momento em que você aperta o gás para ele liquefazer, você está dando energia para ele. Você está dando energia para ele. Aí essa energia fica guardada. Aí ele fala aqui no final do texto, ó. A energia é utilizada nesse processo, né? Parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido é exposto à temperatura ambiente. Então, quando isso aqui esquenta, ele volta a expandir. E aí, nesse processo, o que o gás faz? Trabalho. Libera energia. Opa. Peraí. Deixa eu fazer para baixo. Tá? Então, é muito louco, né? Porque os caras usam uma energia excedente elétrica para fazer o gás liquefazer. Aí o gás fica liquefeito. Guardadinho ali, ó. Quando o gás expandir de novo, ele vai expandir na turbina. E aí a turbina gira. O gás expande, a turbina gira e ela reutiliza energia elétrica. É uma engenhoca, né? Muito doido. Bom, a pergunta dele é a seguinte. No processo descrito, o excedente da energia elétrica é armazenado pelo quê? Quer dizer, aonde o excedente é armazenado? O excedente é armazenado aqui, ó. Bem aqui no texto, como ele fala no texto. Tá? Ele fala assim, ó, a energia excedente no sistema é utilizada nesse processo. Que processo? Na liquefação do nitrogênio. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Item A, expansão do nitrogênio? Não. A expansão do nitrogênio é quando você recupera essa energia armazenada. É aqui, ó. Tá? Absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição? Não, aqui não tem nenhuma absorção de calor. O nitrogênio vai absorver calor aqui, ó, para poder virar gás. Tá? Mas esse calor absorvido não é o excedente que ele cita no texto. Ele cita no texto que o excedente está sendo usado para fazer a liquefação do nitrogênio. Tá? Então não é a B. C. Realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. Essa pode ser. Tá? Essa pode ser, porque ele faz o trabalho, na hora que ele faz o trabalho, ele está transferindo energia para o nitrogênio. Tá? Retirada de água e gás carbônico, nada a ver. Liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação, não. Tá? Ele pode... Oi, pode falar. Eu fiquei muito em dúvida entre C e E. Sim. Então, de fato, é que mas assim... não ocorre essa liberação porque ele reduz a temperatura. Pode ocorrer. Sem dúvida pode ocorrer, com certeza. Mas a pergunta foi outra. A pergunta foi a seguinte: onde está a energia armazenada? Onde ela está? O que é essa energia armazenada? Ela está aqui, ó. Ela está aqui. No momento em que você faz... a pergunta dele é a seguinte: em que momento desse processo a gente consegue armazenar a energia? Né? Primeiro que o calor que o nitrogênio eventualmente liberaria não é uma energia armazenada. Né? Ela é uma energia liberada. Né? O nitrogênio ele passa por processos de liberação de calor aqui, ó, e aqui ele libera trabalho. Tá?
Esse calor que ele libera aqui, ó, se você parar para analisar, é o mesmo calor que ele absorve aqui de novo, ó. Então, essa energia ela é compensada no processo. Agora, da onde vem a energia mesmo aproveitada? É do trabalho, entendeu? Esse calor aqui, ó, é o calor de liquefação. Esse, ó. É o mesmo calor que o calor de ebulição que ele absorve. Então, ele absorve, aliás, ele primeiro libera para depois absorver. Então, esse calor não conta. Não é uma energia que veio de outro lugar. Não sei se ficou claro isso, tá? Beleza? C. Bom, vamos seguindo. Peraí. Podem. Bom, você não precisa tirar print, que eu só fiz rabisco, né? Próxima. Importante para o combate a incêndios nas categorias B e C, o extintor de CO2, figura 1, nada mais é que um recipiente resistente à pressão interna, capaz de armazenar CO2 de forma líquida. Tá. Uma alavanca em forma de gatilho expõe o conteúdo do extintor à pressão atmosférica. O CO2 é violentamente expelido, conforme a figura 2. Tá ali, ó. Então, tipo assim, o gás, ele tá aqui dentro, numa baita de uma pressão. Numa baita de uma pressão. Tá? Beleza. Aí, o que acontece? Esse gás é expelido. Expeliu. Expeliu. Tá? Aí ele fala assim, durante a utilização, verifica-se o surgimento de cristais de gelo sobre o plástico no local. Aqui, ó, vai congelando aqui, ó. Né? O que significa isso? Que esse gás está saindo bem frio. Esse gás que está saindo daqui, o CO2, ele está saindo bem frio. Né? Ele fala assim, durante a utilização, verifica-se o surgimento de cristais de gelo sobre o plástico do local, resultante da condensação e da rápida solidificação da umidade do ar no ambiente. Então, o que ele está querendo dizer assim, esse cone aqui, ele fica frio, né? Gelado, e aí ele acaba formando uns cristalzinhos de gelo. Em termos de termodinâmica, a transformação sofrida pelo CO2, ao passar do local, ao passar pelo bocal, e que associa o uso do extintor com a queda da temperatura Então, ele fala assim, olha, esse gás está sofrendo uma transformação. Qual dessas transformações justificaria o gás esfriar? É o tipo de questão bem sacana, porque você já tem que ter visto isso alguma vez. Né? O que acontece? Vamos lá. Q igual a trabalho mais ΔU. Vamos lá. O que a gente sabe das informações do texto? Que o gás expande. O gás expande. Tudo bem. Se o gás expande, você concorda comigo que o trabalho dele é positivo? Tá. O trabalho é positivo. Outra coisa que eu sei, que ele resfria. Então, se o gás resfria, o ΔU tem que ser negativo. Certo? Tá. E aí é que vem o finale da história. Por quê? Porque neste processo, quando você abre, o gás ele está lá comprimido, né, numa baita de uma pressão. Quando você abre a válvula, a expansão do gás é tão rápida, que não dá tempo dele trocar calor com o ambiente. Não dá tempo. Nesse processo de expansão, geralmente a expansão é associada a uma troca de calor. Nesse caso, não. Como ela é uma expansão muito rápida, então eu vou escrever assim, ó, expansões rápidas são adiabáticas. Expansões rápidas são adiabáticas, ou seja, nesse processo Q igual a zero. Q igual a zero. Então, o que acontece? Zero igual
a trabalho mais ΔU. Certo? Como zero igual a trabalho mais ΔU, o trabalho é igual a menos ΔU. Ou seja, por que o gás esfria, na verdade, né? A gente chega na resposta. Porque a resposta é adiabática, tá? A transformação do gás é adiabática. Tá? A alternativa é A. Agora, o que eu queria salientar na história é a seguinte. O que faz o gás esfriar? Porque se o gás esfria, ele está perdendo energia interna. Essa energia interna é a energia que o gás está usando para poder fazer o trabalho na hora de expandir. Então, ele tira a energia de dentro de si para conseguir expandir e fazer o trabalho. Por isso que ele acaba saindo frio. Ele acaba saindo com uma temperatura menor. Tá bom? Então, alternativa A. A de amor. Tranquilo? Agora, as próximas 4 questões, ainda nessa linha de exercício de fixação, tá, gente? São questões de gráfico, para a gente analisar gráficos. Tá? Vamos lá. Aqui. Um sistema gasoso constituído por N mols de um gás ideal passa de um estado X para um estado Y, por meio de 2 processos, 1 e 2, conforme mostram a figura. Bom, a primeira coisa que você tem que lembrar, quando você olha para o gráfico de PV desse jeito, é que você tem aqui nessas linhas tracejadas 2 isotermas. Então, isso aqui é uma isoterma. E esse aqui também é uma isoterma. Ou seja, os pontos em cima dessas curvas, né, por exemplo, vamos chamar de isoterma 1 e isoterma 2, tá? Os pontos da isoterma 1 são pontos PV, né, pressão-volume, onde o gás está com a mesma temperatura. E na isoterma 2 a mesma coisa. E outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte, quanto mais para cima está a curva, maior a temperatura, hein? Isso é importantíssimo para saber quando é que o gás aquece, quando que o gás resfria. Então aqui eu vou chamar de T1, aqui eu vou chamar de T2, tá? E vou colocar aqui um observação. T1 é maior que T2. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar lendo aqui, né? Então, ele vai ou pelo processo 1 ou pelo processo 2. Tá? Aí ele fala assim, se no processo 2, então o processo 2 é esse aqui, ó, POM, POM. O gás realiza um trabalho de 200 joules e absorve uma quantidade de calor de 500 joules, é correto afirmar que? Tá. Ô, gente, vamos analisar primeiro o que diferencia o processo 1 para o 2. Vamos lá. Lembrando o seguinte, né? Ó, Q igual a trabalho mais ΔU. Certo? Então, vamos lá. Ele fala muito do processo 2, né? Processo 2. No processo 2, o trabalho é igual a 200 joules. Ele absorve uma quantidade de calor de 500. Tá? Beleza. Vamos calcular a variação da energia interna? A gente consegue calcular a variação da energia interna, né? Então, ó, Q2 é igual a trabalho mais ΔU2. Bom, 500 igual W2, 200 mais ΔU. Então, para passar de 1 para 2, a variação da energia interna do gás, pelo processo 2, né? Pelo processo 2, vale 300 joules. Tá.
Agora vamos ler as alternativas. Olha o que ele fala na A. Quando o sistema for trazido de volta ao estado inicial, que é o X, a sua energia interna vai diminuir 700. Isso é falso, gente. Por quê? Vamos lembrar. A variação da energia interna, ela depende exclusivamente do quê? Da variação de temperatura. Não é mesmo? Então, para pensar um pouquinho. Quando ele vai de X para Y, ele sofre uma variação de temperatura, não sofre? Ele vai de T1 para T2, de T2 para T1. Nesse processo, qual foi a variação de energia interna dele? 300. Gente, quando ele voltar para cá, a energia interna tem que variar 300 de volta. A única diferença de 1 de X para Y e Y para X é o caminho de ida ou volta, mas o delta é o mesmo. Só que quando você vai de X para Y, ele esquenta, por isso que a variação da energia interna deu 300 positivo. Agora, quando ele voltar de Y para X, ela vai abaixar 300. Então, tá falsa A. Tá? Eu posso escrever assim na A. O delta U vai ser menos 300. Tá? B. A variação da energia interna será a mesma, tanto no processo 1 como no processo 2. Tá? A variação da energia interna será a mesma. Em módulo, né? Em módulo. Vamos ver as outras aqui para ver. Mas eu acho que é essa, vamos ver. O trabalho... olha a C. Essa C é importante. O trabalho realizado no processo 1 é igual ao trabalho realizado no processo 2. Isso é falso. Vou explicar por quê. Gente, olha para o processo 1. Aqui, ó, o gráfico PV. O processo 1, ele faz isso, não é? Ó? Certo? Ele leva o gás do estado X para o estado Y, certo? Agora, Lê, pensa comigo. Como é que eu calcularia o trabalho? O trabalho não seria a área aqui embaixo, ó. Tá vendo essa areazinha aqui, ó? Toda ela? Essa área é a área que vai me dar o trabalho. Toda a área embaixo da curva, ó. Tá bom. Aí, olha o que acontece quando eu volto. Vamos pegar o gráfico de volta. Você vê uma coisa. Pega o gráfico PV, só que agora para a volta. Ele faz isso na volta, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Quando ele faz o caminho de volta, como é que eu calculo o trabalho realizado na volta? É a área embaixo da curva. Ó. Percebe que a área embaixo da curva é menor? Então, o trabalho na ida não é igual ao trabalho da volta. Não é. Oi, pode falar. Isso tem a ver com as expansões terem sido feitas em pressões diferentes? Uhum. O que acontece, na verdade? Para você, porque seria uma coisa meio burra se o trabalho da ida fosse igual ao da volta. Porque que porra de máquina térmica é essa que eu preciso fazer trabalho? Porque assim, não sei se você lembra que na aula a gente comentou que o problema é que para esse negócio funcionar, você precisa fazer ele operar em ciclo, né? Ele expande e contrai, expande e contrai. Então o que acontece? Não seria inteligente eu montar uma máquina térmica que para expandir fizesse um trabalho e para contrair precisasse do mesmo trabalho. Tem que haver um saldo. Então, o que a gente percebe em cima da tua pergunta? A gente percebe que a expansão dele foi feita aqui em cima, ó. Tum. Foi aqui a expansão, ó. Aqui ele fez uma isométrica, ó. Isso aqui é uma isométrica, pum. E aí aqui ele fez uma expansão isobárica. Aqui ele fez o trabalho. Percebeu? Ó? Fez um trabalhão aqui. Tá. Aí, para ele, por exemplo, voltar, ou fazer isso aqui, ó, ele está fazendo a mesma expansão. Só que agora ele está com uma pressãozinha menor.
Então, se você pensar naquela formulinha assim, ó, trabalho é igual a P vezes ΔV. Você começa a perceber a ideia, ó. Você pode ter o mesmo ΔV, só que com pressão diferente, que é o que acontece, né, ó. Na expansão 2, o ΔV aconteceu aqui, só que com uma pressãozinha menor. Na transformação 1, aqui ocorreu um ΔV igual ao 2, só que com uma pressão maior. Então, faz sentido total a sua pergunta, tá? Beleza. Confirma. Tá? Deixa eu ver a D e a E aqui, o que tem. Se no processo 1, o trabalho for de 400 joules, o calor recebido será de 1.000. Não sei, vamos fazer a conta aqui. Vamos fazer a conta. No processo 1, né? Então, vamos lá. Ó, uma coisa que eu sei. A variação de energia interna do processo 1 tem que ser a mesma que a variação da energia interna do processo 2. É muito louco isso, né? Porque, assim, a energia interna não depende do caminho. O trabalho depende. Fica muito claro no exercício, né? Que quando você faz o processo por um caminho, o trabalho vai ser diferente do que por outro. Mas a energia interna não. Por quê? Porque a energia interna, no final das contas, ela só depende do estado inicial e final. Não importa como você chega até aquele estado, tá? Então, ó, a gente sabe que o ΔU vale 300. Então, aplica a primeira lei. Q1 igual a trabalho 1 mais ΔU1. Se o trabalho for 400, o calor recebido é 1.000. Então, Q1, é falso. Ó. Se o trabalho for 400, a variação de energia interna tem que ser 300. Então, dá 700. Dá 700. Então, por isso que a D está falsa. E na E, deixa eu ver, a variação de energia interna será maior no processo 2, está falso. Então é a B de bola. B de bola. Tá? Oi. Eu não tinha entendido essa B, porque eu estava fazendo por que tal, né? Daí o trabalho do processo 1 e do 2 era diferente, então eu falava, não tem como ser a energia interna igual. Tem. Na Então verdade, só depende da temperatura inicial e final. Exatamente. O trabalho depende do caminho, mas a energia interna não. Tanto é que num processo cíclico, né, por exemplo, quando a gente viu lá na aula, tinha aqueles processos que o gás fazia assim, ó, toin, 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 toin. Ele fazia isso, né, ó. Num processo cíclico, o ΔU é zero. Quando você fala que o processo cíclico ΔU é zero, o que você está querendo dizer, na verdade, é que ele só depende do estado inicial e final mesmo, tá? Então guarda, porque isso é importante. ΔU não depende do caminho, mas o trabalho depende. Beleza, vamos para a próxima. Bom, aqui. Olha lá, ó um ciclo. Aqui é uma operação de ciclo já. Tá? O estudo de um ciclo termodinâmico sobre um gás que está sendo testado para o uso em um motor a combustão no espaço é mostrado no diagrama a seguir. Aí ele mostra o ciclo. Bom, o que a gente sabe sobre ciclos? Em ciclos, duas coisas são importantes. Uma delas diz respeito, vou escrever aqui, ó, em ciclos. Em ciclos. Primeira coisa, que a gente já discutiu agora há pouco, né, que gerou até uma discussãozinha já aqui, que é o ΔU igual a zero. Em cada ciclo, né? Agora, temos a questão do trabalho, né? O trabalho. Por quê? O trabalho, ele pode ser positivo ou negativo. Depende de como o ciclo anda. Isso a gente mostrou na aula, tá? Para quem não assistiu a aula, tem explicaçãozinha disso. A coisa funciona assim. Quando o teu ciclo é horário, o trabalho do gás é positivo. Tá? Então, uma forma de você prever se o gás está fazendo o trabalho ou sofrendo o trabalho é olhar pelo sentido do ciclo. E o trabalho negativo, anti-horário. Anti-horário. Dan, Oi, pode falar. a gente pode recapitular com esse ciclo mesmo, por que disso? Por que o quê? É porque eu não. É porque que o horário é Positivo? positivo Ó, é simples, ó. e o anti-horário negativo?
Porque o trabalho horário, o trabalho da ida é maior que o da volta. Ó, quer ver? Pega um gráfico PV. Sai daqui. A. Expande. TUF. Vai para B. Aqui, ó, nesse processo, você já tem um trabalho positivo, não tem? Que é a área aqui embaixo. Tá. Aí, eu vou fazer um ciclo meio fácil, tá? Para não ficar bugando. Aí eu vou de B para C. Aqui não tem trabalho, porque não tem ΔV. Olha o que acontece agora. Quando eu volto para cá, ó, TUF, o trabalho de volta é negativo, só que ele é menor, ó. Ele é só isso aqui, ó. Esse aqui é o trabalho negativo. Porque você vai somando os trabalhos, né? Então você calcula assim: trabalho de AB mais trabalho BC, que é 0, mais trabalho CD, que é negativo. Então aqui, peraí. CD, que é negativo. E o último trabalho aqui, que é 0. Então o trabalho total seria isso. Trabalho AB mais trabalho BC mais trabalho CD mais trabalho DA. Acabou, fechamos o ciclo. Esse trabalho é 0 e esse trabalho é 0 porque no ΔV é 0. Né? Nas isométricas o trabalho é 0. Tá? Agora, esse trabalho aqui, ó, ele é positivo. E esse aqui é negativo. Ó. Só que o positivo é maior que o negativo, entendeu? Por isso ele dá, o somatório dá positivo. Tá? No anti-horário é o contrário. Né? Se você inverter o ciclo, o trabalho da volta é maior, porque ele está lá em cima, que é bem naquilo que você perguntou. Ah, é porque o trabalho está sendo feito em diferentes pressões, né? Então, quando você expande numa pressão maior, é o sentido horário. Por isso o trabalho é positivo. Quando você contrai na pressão maior, você está no ciclo anti-horário. Aí ele dá negativo. Você entendeu? Entendida, obrigada. Tá, beleza? Bom, e a gente vai ter que voltar nisso aqui de novo depois, porque tem exercício lá atrás, lá na frente, que vai falar disso mais, tá? Aí ele fala assim, ó. Se o ΔE representa a variação de energia interna do gás e Q é o calor associado ao ciclo, analise as alternativas. Bom, o que eu sei? O ΔE é 0. É 0. E o gás, ele está operando no sentido anti-horário. O ciclo é anti-horário. Então, o trabalho é negativo. O trabalho é negativo. O que a gente sabe? Que Q é igual a trabalho mais ΔU. Né? Só que como ΔU é 0, que é a variação da energia interna, então, e o trabalho é negativo, então o Q é negativo também. O Q é negativo. Tá aí. Então o gás libera calor, tá? Q é negativo. Ficamos com ΔE 0, Q é negativo, B de bola. Tá bom? B de bola. E eu esqueci de falar uma coisa também, viu, gente? Que eu acabei explicando para a VIT, né, por que ele é positivo ou negativo. O trabalho é a área só dentro do ciclo, né? Porque, ó, no desenho que eu fiz aqui, eu tinha uma área branquinha, que vinha até aqui embaixo, ó. Ela vinha até aqui embaixo. E aí eu subtraio a área amarelinha, porque essa área amarelinha diz respeito ao trabalho da volta, né? Que é negativo. Então, no final das contas, o trabalho, ele dá só a área do ciclo. Então, você teria que ser a área desse ciclo aqui, ó. Tá? Beleza? Claro que eles vão dar umas áreas pra gente fazer conta, né? Não uma área, tipo, se vira aí, ó, loucão. Tá bom? Beleza? Vamos para a próxima agora. Opa, perdão. Apertei sem querer aqui. Você já se perguntou como funciona uma geladeira? Não, não perguntei. Na verdade, eu só usufruo dela mesmo, né? Boto as minhas ampolinhas para gelar, tal, mas não me perguntei.
De que maneira ela consegue diminuir a temperatura? Também não me perguntei. Pelo menos sabe, do ponto de vista de física, explicar o que acontece? Também não sei. Tipo assim, ele está querendo que a gente se atire de uma ponte, né? Tipo, daqui a pouco ele venceu tranqueira. A geladeira é uma máquina térmica fria, que transforma trabalho em calor. Como máquina térmica, ela respeita um ciclo de transformações, são 2 isobáricas e 2 adiabáticas. Então, a gente não vai ainda falar da máquina térmica, mas ele está apresentando para a gente uma geladeira. Tá? Uma coisa que a gente já percebe na geladeira, né, é que o ciclo dela é anti-horário. O ciclo dela é anti-horário. Então, tem alguém trabalhando no gás. Tem alguém trabalhando no gás. Por isso que é um processo não espontâneo, né? O que a gente sabe da geladeira, até aqui, é que para ela funcionar, eu tenho que gastar energia. Por quê, gente? Vamos parar para pensar um pouquinho. Vamos pensar assim, ó. A geladeira está aqui. Então, aqui é o interior da nossa geladeira. Tá? Aqui eu tenho uma temperatura T interior. E o meio exterior está aqui. Temperatura exterior. Nós sabemos que a temperatura interna da geladeira é menor que a temperatura externa. Certo? Tudo bem. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de... aqui em casa já aconteceu 2 vezes. Quem é ex-aluno meu já sabe, já vai até saber da história, porque aconteceu ano passado. Eu fui viajar, fiquei 40 dias fora. Fui para São Paulo. E sei lá em que dia da viagem, acabou a luz aqui em casa. Só que caiu o disjuntor lá de fora e eu não estava em casa. Só que quando cai o disjuntor lá de fora, se você não armar de volta, a luz não volta. Então, sei lá em que dia que aconteceu, a geladeira parou de funcionar. Tá? Bom, eu não preciso nem dizer o que eu encontrei quando eu cheguei em casa, né? Vocês já imaginam. Sei lá quantos dias o alimento na geladeira. Quer dizer, a geladeira, a partir do momento que ela para de funcionar, o que acontece com a temperatura interna? Ela aumenta. O calor, ele tende a fazer isso aqui de maneira espontânea, ó. Certo? O calor, ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá. O que a geladeira faz? Ela tira calor numa taxa muito maior do que ele entra. Ela tira calor de uma fonte fria e joga o calor para uma fonte quente. Então, isso é o que a geladeira faz. Tá? Por isso que vocês já devem ter visto a mãe de vocês, pai, tio, tia, avô, avó reclamar. Quando você fica com a geladeira aberta há muito tempo. Ah, menina, fecha a geladeira, deixa aberta. Porque o que acontece? Quando você abre a geladeira, o calor entra rapidão. E a temperatura interna automaticamente aumenta. Só que a geladeira, ela tem um termostato. Ela tem um termostato. Pode perceber que de vez em quando o motor da geladeira para de funcionar. Aí depois ele volta, para de funcionar. Ele tem um termostato. Quando a temperatura interna começa a subir demais, ele liga e aí a geladeira começa a tirar calor dali. Então, esse é o processo. Tá? Depois a gente vai ver os detalhes de como isso acontece. Bom, ele quer saber o seguinte: identifique em qual transformação a temperatura do gás atinge o seu menor valor. Ele tem que esfriar. Ele tem que esfriar. Tá? Gente, para o gás esfriar, eu vou de novo impor uma condição. Processo adiabático. O processo adiabático. Ele cita no texto que você tem dois tipos de transformação. Você tem as isobáricas, que são essas daqui, ó. Aqui é uma isobárica, ó. Tá? Isobárica.
Isobárica. Aqui é outra isobárica, ó. Tá? Beleza? E as adiabáticas? As adiabáticas são essas, ó. Aqui e aqui. Tá? Gente, vocês estão vendo essas curvas pontilhadas aqui atrás, ó? Essas curvas pontilhadas, de novo, né? Elas são isotermas. E lembra que eu tinha falado para vocês, ó? Aqui você tem uma temperatura T1, T2, T3 e T4. Tá? Qual dessas temperaturas é a menor? A menor temperatura é a T4. Menor temperatura. Menor temperatura. T4. É aquela isoterma que está mais baixinha ali no gráfico, que eu numerei com o T4. Então, quando o gás atinge essa isoterma, é onde ele está com a menor temperatura que ele está querendo. Tá? Então, para ele chegar nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Ó, esse é o ponto de menor temperatura. Ele tem que fazer isso aqui, ó, passar por aqui, daqui para cá. Tá vendo? Quando o gás atinge esse ponto aqui, ó, ele está na menor temperatura. Então, ao chegar nesse ponto, o gás passou por uma transformação adiabática. Adiabática, tá? Beleza? Transformação 3 adiabática, alternativa D de dado. Tá? Você tem uma adiabática para esfriar o gás aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui ele esfria, tá? E aqui ele aquece, ó. Ele aquece. É aqui, ó, gente. Pode falar. Não, desculpa, eu termino o raciocínio que eu ia fazer uma brincadeirinha aqui só para descontrair. Tá, espera aí. É aqui, ó, quando ele está fazendo isso aqui, ó, o gás está esquentando. Esse gás ao qual eu estou me referindo, pessoal, ele fica atrás da geladeira aqui, ó. Então, ele fica aqui, ó. Aqui tem um gás. Se você encostar o ouvido atrás da geladeira, você vai escutar um negócio lá dentro, meio que escorrendo assim, tá? O que acontece? É nesse momento aqui, ó, vum, que o gás esquenta, que ele está roubando o calor da geladeira, lá de dentro. É aqui, ó. Ele vai passando por uma série de processos, e aí nesse processo aqui, quando ele pula dessa isoterma para essa, é onde ele rouba calor de dentro da geladeira. Ele está roubando o calor da fonte fria, e aí ele vai jogar para fora da geladeira. Por isso que o pessoal, né, já caiu até em vestibular isso, que a geladeira não pode ficar muito encostada na parede. Por quê? Porque essa temperatura aqui, ó, ela não pode estar muito alta. Porque a geladeira ela precisa tirar o calor daqui, mas esse gás ele precisa liberar esse calor aqui para fora, para continuar tirando, tá? E aí é por isso que eles falam que é para deixar a geladeira um pouquinho afastada, tá? Agora pode fazer a brincadeira, tô curioso aqui. Não, eu ia falar que assim, quando a gente está estudando eletromag, é uma matéria tão requintada que a gente se sente transcendente, não sei, sabe? Fala Tesla, uma coisa meio. Essa aí, a diabática, parece que a gente está no inferno, cara. Mas é literalmente. Com todo respeito, assim, sabe? A diabática é meio, sabe, uma coisa meio. É a do diabo, estranha. né? É do diabo. É exatamente a transformação adiabática, é a da dona diaba. É muito louco, porque assim, a termodinâmica, ela parece mais. Eu sinto isso, não sei, eu fico sentindo a matéria, é um negócio meio estranho. Quando eu estudo eletromag, eu me sinto meio moderno, assim, tipo terceira dimensão, tá ligado? Quando eu estudo máquina térmica, eu me sinto meio na Revolução Industrial, cara, sabe? É Aquela coisa de muito ferreiro, assim. É muito medieval, cara. É muito doido. Que a eletromag é tipo assim, essas tecnologias de agora, supercondutor, então uma coisa mais. É mais próxima da gente, né? E assim, o eletromag é uma coisa fantástica, né? Tipo assim, a termodinâmica, você vê, o gás expande, aí ele empurra. Agora, cara, você pega lá o terceiro fenômeno eletromag, você pega um ímã, e só você aproximar o ímã da espira, já gera corrente. É muito fantástico isso, né? Então, o negócio é meio pirado, assim. Chega a ser quase esotérico, né? Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Completamente. Tô bem, completamente.
A geladeira não pode ficar muito perto do fogão, porque dificultaria essa troca de calor, exatamente. O ideal da geladeira é ficar num lugar refrescado. Por exemplo, eu tenho 2 geladeiras aqui em casa, e uma fica dentro de casa, e a outra fica no quintal, lá onde tem lá a churrasqueirinha. É impressionante. A geladeira que fica no quintal, ela nunca desliga. Você vai no quintal de noite, tá lá, tá. A geladeira aqui de dentro, quando você liga o ar-condicionado, é impressionante. Faz um teste na tua casa. Você liga o ar-condicionado, tipo daqui da sala, porque a minha sala é meio cozinha americana, né? Então, tipo, você liga, a geladeira para de funcionar. Por quê? Porque o ambiente fica mais fresco. Então, ela consegue tirar calor com mais eficiência. Tá? Então, esses sistemas precisam ter essa refrigeração adicional mesmo. Né? Quer dizer, a geladeira precisa de um refrigerador para funcionar, né? O ambiente. Bom, próximo. Aqui mais um de gráfico, tá, gente? No diagrama PV, pressão-volume, A, B e C representam transformações possíveis para um gás. Olha lá, de novo. Então, o gás ele pode ir de 1 para 2 por 3 caminhos distintos. Tá? Com relação ao ΔU e ao trabalho, o que a gente pode afirmar? Bom, o ΔU é o mesmo. O ΔU não depende do caminho, mas o trabalho depende. Então, ó, ΔU A igual a ΔU B, que é igual a ΔU C. Tá, agora você tem que pensar o seguinte. Para cada trabalho, você tira uma área. Então, por exemplo, quando eu vou pelo caminho 1, ó, olha o caminho 1. Olha a expansão onde aconteceu, com uma pressão enorme. Então, o trabalho desse gás aqui é toda essa área aqui de baixo. É a maior que tem. Então, se eu vou de 1 para 2 por aqui, ó, o trabalho é o maior. Tá? Então, o trabalho C é o maior. O trabalho mais pequenininho é boa, hein, Danilo? Bom, tudo bem, vai. O trabalho mais pequenininho é o trabalho que vem por A, ó. Sabe por quê, gente? O trabalho que vem por A, a área dele está aqui embaixo, ó. É bem pequenininho. É um trabalhinho. Tá vendo? Tá? E o trabalho B é o do meio. Então, o trabalho C é maior que o do B, que, por sua vez, é maior que o do A. Tá bom? Então, ficamos com A. É A. Beleza? C, B e A. Alternativa tá aí. Tudo bem, gente? Perguntas? Bom, a gente vai dividir os exercícios de sala em 2 partes, tá bom? A primeira parte vem pós primeira lei, né? A gente estudou, fizemos os exemplos agora na parte inicial da aula. E aí a gente vai deixar a segunda parte de exercícios para depois de máquina térmica, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Aqui. Espera aí. Vou fazer uma coisa aqui, né? Vou usar o gráfico. Vou aumentar um pouquinho, né? Pronto. Tá aqui. Então, ele fala assim, um gás sofre uma transformação de A para B e de B para C, conforme o diagrama PV. Calcule o trabalho que o gás troca com o meio exterior nas etapas. Então, ele quer separado, tá vendo? Ele quer na etapa B e etapa CB. Então, vamos lembrar, dados os nomes, né, para a gente ir fixando bem essas palavrinhas. Uma das coisas que falta na termodinâmica, que eu acho, é uma crítica a nós, professores, é a mesma coisa que falta ao eletromagnetismo, que é fazer muito exercício. A gente acaba não fazendo muito, então os alunos acabam esquecendo essas palavras, não lembram direito. Então, vamos lá, vai. O trabalho de AB é igual a 0. Porque não há variação de volume. Não há variação de volume. É uma transformação isométrica. Tenta imaginar o seguinte, para você entender. Aqui está passando uma isoterma, ó. Pensa que isso aqui é uma isoterma. Tá? E aqui é uma outra isoterma.
Então, ele pulou de uma temperatura TA para uma temperatura TB. Manja? Se você fizer PVT Pavotó, você vai perceber aqui que ele aumentou a temperatura nesse processo. Tá? Então, o gás aqueceu aqui. Aqui houve aumento de temperatura. Tá? A gente não vai se preocupar com isso porque ele não quer saber nada da energia interna. Então, tipo, deixa assim. Tá bom. Aí, beleza. Agora, de B para C, aí o trabalho é negativo. Tá? Houve uma contração isobárica. Aqui, gente, você pode calcular pela área, se você quiser, ou você pode usar a fórmula mesmo, porque a pressão é constante. Lembra que quando a pressão é constante, ó, o trabalho do gás vai ser a pressão do gás vezes ΔV. Tá? Então, o trabalho do gás é igual. A pressão do gás então, aqui, ó, eu vou pegar só essa pressão aqui, ó. Tá? Ele tá daqui para cá, ó. 6/10 a quinta, né? Que são 6 atm, né? 6 atm. Então, fica 6/10 a quinta vezes menos 0,2 metros cúbicos, né? Volume final menos inicial. É importante manter o sinalzinho negativo, tá, gente? Para deixar claro que o trabalho é negativo. Então, o trabalho do gás é igual a menos 1,2 10 a quinta joules. Tá? Beleza? Fechado? Próxima questão. Questão número 2. Podem tirar print, gente. Eu encerrei aqui a anotação. O gás sofre uma transformação cíclica A, B, C, D, A, conforme o diagrama PV. Sendo a temperatura TA 300 Kelvin, determine as temperaturas em B, C e D. Tá aí. Bom, então, é uma sequência de PVT Pavotó, né? Você parte de uma temperatura, vai para outra, para outra, para outra. Então, vamos achar. Vamos lá. Vamos, peraí. Item A. PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. Primeira transformação gasosa. Na primeira transformação, eu vou cancelar a pressão. Tá bom? E aí, para facilitar minha conta, eu vou fazer assim, ó. VA sobre 300 é igual... No lugar do VB, eu vou colocar 3VA. 0,3, né? Vou fazer menos conta, dividido por TB. Todo mundo entendeu por que eu coloquei 3VA, gente? Porque o volume VA era 0,1, né? Ele passou para 0,3. Então, ele triplicou o volume. Tá certo? Tá bom? Então, a temperatura TB vai dar 900 K. TB igual a 900 K. Agora eu vou achar a TC. Então é PB, VB sobre TB igual a PC, VC, TC. Tá? Segundo o PVT Pavotó. Eu vou cancelar dessa vez o volume. Tá? E aí vai ficar com só a relação P sobre T. Então, ó, a pressão em B, eu vou colocar PB, vamos colocar assim, ó. A gente pode fazer assim, ó, se não quiser fazer muita conta. Peraí, opa.
Perdão. Ó, a pressão, ela caiu de 6/10 a quinta, que era B, né? Para 2/10 a quinta. Ela diminuiu 3 vezes aqui, ó. Daqui para cá, ela diminuiu 3 vezes. Então, a temperatura vai diminuir 3 vezes, né? Ó, você põe assim, pressão B, 3P, que é o 6/10 a quinta, sobre 900. Isso é igual a PC, que é só a pressão, né? 2/10 a quinta, sobre TC. Tá? Então, a temperatura TC é igual a 300 Kelvin. Olha que interessante, né? Esse ponto aqui, ó, era o ponto onde a temperatura era 300. Tá? Aí ele subiu para 900 Kelvin e resfriou para 300, ou seja, o ponto A e o ponto C, eles estão na mesma isoterma, ó. Tem uma isoterma passando aqui, ó. Nossa, peraí, gente. Puta merda. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Danilo, Danilo, ó. Uma coisa meio que assim, ó. Tá? O ponto A e o ponto C estão na mesma temperatura. Agora o último piviti povotó. PC, VC, TC igual a PD, VD, TD. Tá. O que dá para cortar dessa vez? A pressão de novo, né? Então aqui, ele estava num volume VC, que é 0,3 sobre 300, que é a temperatura em C, tem que ser igual a 0,1 sobre a temperatura. Portanto, a temperatura final do gás é 100. 100 Kelvin. Tá? Isso antes dele voltar para A, né? Tá bom? Braçal, né? Braçal, nada de diferente, mas braçal. Dê uma conferida nos valores aí, ver se está tudo certo. VAR, por favor. Tá? E aí o item B. Calcule o trabalho que o gás troca com o meio exterior ao percorrer o ciclo. Nesse caso, o gás realiza ou recebe trabalho? Bom, se ele está operando no ciclo horário, ele realiza trabalho, né? Ele sai de A e faz isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Então, horário é o trabalho positivo. Então, o trabalho é a área do gráfico. Trabalho do gás é igual à área do gráfico. Dan, Oi, pode falar. por que você dividiu 0,3 por 300? Não sei. Não era a temperatura TC? E, ó, eu fiz assim, ó. Confere e vê se eu não fiz cagada. Eu fiz assim, ó. VC sobre TC. Então, ó, volume no estado C sobre TC igual a VD, TD. A temperatura no estado C era essa daqui, ó. Que a gente tinha Mas achado não aqui. seria PB sobre PC, PB e igual a PC, porque o volume é igual, né? Na BC. Aqui, então, mas aqui a gente cortou aqui, ó. Ah, tá, você fez. Aqui, ó. Ah, você fez Ela já tava. CD, peraí. Aqui eu primeiro, ó. Primeiro eu fiz AB aqui, ó. Aqui é AB, a primeira transformação. Aí, essa outra aqui, eu cheguei na temperatura TC aqui, ó. Não, disfarça. Entendeu? Eu que confundi aqui, é porque eu não vi TD aí. Ah, tá. Disfarça, desculpa. Não, tem que falar porque às vezes eu que faço, eu que erro também. Às vezes eu faço uma substituição errada aqui, mas obrigado. Então, ó, o trabalho do gás é igual à área. Como a área é um retângulozinho aí, eu vou calcular base vezes altura. Então, é base, que é 0,2, né, que é o ΔV, 0,2, vezes a altura, que é o ΔP, é a variação de pressão, que é 4 vezes 10 a quinta. Tá bom, gente?
Então, o trabalho do gás vai dar 0,810 a quinta ou 810 a quarta. 810 a quarta joules. Confere? Positivo, né? Positivo. Tá? Ciclo horário. Deixa eu escrever aqui, ó. Ciclo horário. Trabalho positivo. Tá? A geladeira consome trabalho. Então, o ciclo é anti-horário. Esse tipo de ciclo são os motores, né? As máquinas a vapor, as máquinas térmicas, tá? Que operam para produzir movimento. Bom, vamos lá para a questão número 3. Podem tirar print, para a gente passar para 3. Aí, vamos lá. Um gás monoatômico está encerrado em um cilindro a 25 graus. Esse cilindro é aquecido e a temperatura do gás se eleva a 175. Considere R 8.3. Calcule a variação da energia interna do gás e a variação da energia interna se a quantidade de matéria duplicar. É só para a gente trabalhar com a variação da energia interna, né? A questão em si. Então, ó, a variação da energia interna, ela corresponde para um gás monoatômico, né, que é o que a gente está estudando, monoatômico, ideal, 3 meios de N, R e T. 3 meios de N, R, T. Isso é, aliás, NR delta T, né? Que eu estou calculando a variação. Então, se é a variação... Tá. Gente, a variação de temperatura ela precisa estar em Kelvin. Só que a variação de temperatura de Kelvin é igual a de Celsius, né? Tipo, quando o termômetro Celsius varia 100, o Kelvin também varia 100, né? Então, ó, para o item A, o ΔU, ele vai ser 3 sobre 2, 1,5, né? Vezes 1 mol, vezes R, vezes a variação de temperatura em Kelvin, que vai dar 150 K. 150 Kelvin. Espera aí. Vou pegar minha calculadora aqui, gente. Tava no chão, velho. Cara, o meu quarto, ele tá uma baderna, cara. Nossa, que conta feia. 1867,5. Confere aí para mim essa conta. Joules. Pronto. Tá aí. Bom? A variação da energia interna se a quantidade duplicar. Vai duplicar o ΔU, né? Porque ó, ele é proporcional ao número de mols. O ΔU é proporcional à quantidade de gás. Então, para N igual a 2, ΔU' igual a 2 vezes o ΔU. Pronto. Não precisa nem fazer a conta. Tá? Já deixa indicado que é 2 vezes. Beleza? Pode ir a print para a gente passar para a quarta questão. Vou fazer até a 7, tá? Na aula de hoje a gente faz até a 7. Depois a gente faz o resto. 4. Um gás ideal está contido em um sistema de cilindro e êmbolo, possui 2 mols e sofre um aumento de pressão de 11 pascal para 16 pascal. Só que o volume permanece constante. O volume permanece constante. Bom, se o volume permanece constante, não tem trabalho. Não tem trabalho. Isso é a primeira coisa, né? Ele só está comprimindo o gás. Tá? Aí você fala assim, mas espera aí, Dan.
Se o volume permanece constante, por que a pressão está aumentando? Provavelmente porque está esquentando o gás. O que a gente deve imaginar que está acontecendo? Ele deve estar esquentando, dando calor, aquilo aumenta a agitação das moléculas, só que o gás não tem como expandir. Então, o trabalho é zero, né? Então, a gente tem isso aqui, na verdade, ó, gente. Q igual a trabalho mais ΔU, certo? Porém, isso aqui é zero. Então, quer dizer, o que a gente conclui? Que Q igual a ΔU. Q igual a ΔU. Tá? Tranquilo? Bom, beleza. Aí você fala assim, bom, mas eu quero calcular... Ah, bom, o item A, tranquilo, né? Variação da pressão do gás é a pressão final menos inicial. 5 Pascal. 5 Pascal. Tá aí. Beleza? Variação de temperatura. Variação de temperatura. Gente, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. ΔU não é igual a 3 meios de N R ΔT? Por que ΔU é 3 meios de N R ΔT? Porque U, a energia interna, é 3 meios de nRT. Certo? Mas, gente, olha que interessante. O que é nRT? Para um gás ideal? Para um gás ideal, nRT é PV. É PV. Certo? Então, olha a minha ideia. Eu posso escrever que... Peraí, item B. Coloca aqui. 3 meios de N R ΔT é igual a 3 meios de ΔP vezes V. Ó, eu estou, na verdade, igualando as energias, a energia interna como 3 meios de PV ou 3 meios de nRT. Tá? Dessa maneira, eu consigo relacionar o que ele está pedindo para mim. Por quê? Porque eu tenho o volume, eu tenho o número de mols e vou achar a temperatura. Tá? Então, vamos lá. Um outro jeito de você fazer é fazendo PV-NRT. P vezes V igual a nRT. Você pega a pressão inicial, acha a temperatura inicial, pega a pressão final, acha a temperatura final e faz o delta, tá? Dá na mesma. Você vai chegar, na verdade, nessa conta. Ó, eu vou cortar o 3 meios. Cortei. Agora não dá para cortar mais nada, né? Então vai. Então fica assim, ó. 2 vezes R, que é 8,3, vezes variação de temperatura, isso é igual a ΔP, variação de pressão, 5 vezes o volume dele, que é 0,332. Nossa senhora, esse volume também, hein? Pessoa que inventou essa questão, pelo amor de Deus, cara. Então fica 5 vezes 0,332 dividido por 8,3 dividido por 2. Dá 0,1 Kelvin. Variação de temperatura. 0,1 Kelvin. Tá? C, perdão. A variação da energia interna. Bom, a variação da energia interna a gente pode calcular por 3 meios de nRT. 3 meios de N, R, ΔT. Né? Agora que nós já achamos a variação de temperatura, pode fazer por 3 meios de PV também, tá? Igualando. Então, ΔU
é igual a 1,5 vezes. São 2 mols de gás, né? 2 vezes 8,3 vezes a variação de temperatura, 0,1 K. Então, vamos lá. 1,5 vezes 2 dá 3, vezes 8,3 dá 24,9, dá 2,49, gente. Confere aí. Delta U igual a 2,49 joules. Tá bom? E aí o item D, ele quer a quantidade de calor trocada com o ambiente. Bom, a gente já tinha concluído que Q era igual a ΔU, né? Lá no comecinho do problema, quando a gente estava discutindo, tentando entender a questão, a gente tinha chegado aqui, ó. Q igual a ΔU. Então, no item D, se Q é igual a ΔU, então Q... Na verdade, o que a gente descobre, né? Como o gás aumentou a energia interna... Ah, mas como é que você sabe que ele aumentou? Porque o ΔU é positivo. Como o gás aumentou a energia interna, a gente só podia ter concluído mesmo que ele recebeu o calor, né? Ele não expandiu. Ele não expandiu. Tá? Tem duas maneiras de você esquentar um gás, gente. Se você for parar para pensar. Dando calor, mas fazendo trabalho. Eu posso fazer trabalho no gás e posso esquentar ele. Tá? Também. Do mesmo jeito que quando o gás faz trabalho, ele pode esfriar, mas aí a transformação tem que ser adiabática, né? Aquela palavrinha lá, diabática. Beleza, vamos lá, passar para a próxima. Observe o gráfico e calcule. Variação do volume em cada trecho, variação da pressão em cada trecho, o módulo do trabalho, onde existir, e o trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás. Justifique a sua resposta para cada trecho. Bom, vamos escrever um resumo, né? Primeira coisa que eu queria que vocês observassem é que o gás ele trabalha, nesse caso, né, sempre expandindo. Tanto no primeiro trecho, como no segundo. Então, ó, o gás sofre expansão. Portanto, o trabalho é positivo. Ou seja, o gás realiza trabalho. Gás realiza trabalho. Também já vamos respondendo as questões, né? Não necessariamente na ordem que ele pediu. Tá. Bom, agora vamos calcular as coisas. Bom, vamos chamar esse aqui de trecho 1, ó, separadinho, e aqui de trecho 2, tá? Então, vamos lá. Trecho 1. O ΔV do trecho 1 foi de 0 para 20. 20 metros cúbicos. E a pressão exercida no gás, ela é constante, 40 Pascal. Então, se a pressão é constante, eu posso calcular a formulinha pelo P vezes ΔV. O outro eu vou ter que tirar a área, né? O outro trecho eu vou ter que tirar a área do gráfico, tá? Então, o ΔU, o trabalho 1 é igual a 20 vezes 40. 40 vezes 20, que dá 800 joules. Tá? Lembrando que Pascal é Newton por metro quadrado. Tá aí. E aí, agora eu vou fazer para o trecho 2, né? Ah, uma outra coisa que eu quero comentar. A variação de pressão no trecho 1 é 0, né? Porque é uma transformação isobárica. Isobárica. Tá bom? Por isso que a gente, tanto é que a gente usou a fórmula, né? Tá, agora vamos para o trecho 2.
Trecho 2. O trecho 2, vamos lá. A variação de volume foi de 20 para 40, 20 também. Tá. Variação de pressão. Aqui teve variação de pressão. Foi de 12 Pascal. Tá? Que mais? Aqui não dá para usar fórmula, né? Aqui eu vou pela área, porque as duas coisas variam. Tá? Então não dá para você fazer ΔP vezes ΔV. Tem que um só variar. Um só pode variar. Por exemplo, podia variar a pressão, se bem que se variar a pressão, o volume não varia e não tem trabalho, né? Então tem que ter a variação de pressão, a variação de volume necessariamente. Agora, se tem as duas, aí já não consigo. Então vamos por área. Então trabalho 2 é igual a área. Bom, isso é um trapézio, né? Então vai ficar assim, ó. Trabalho. Base maior, que é 52, o trapézio está em pé. Base maior, mais base menor, 40, vezes a altura é o ΔV, tá? Que seria 20, dividido por 2. Pronto. Dá 92 vezes 10 dá 920. Tá aí. Ó, de novo, né? Eu vou retomar a pergunta que a Vitória tinha feito antes, porque esse ponto ele é muito importante. Você vê, né? Nos dois trechos, o gás teve o mesmo ΔV. Ele expandiu a mesma coisa, né? Ele foi 20 metros cúbicos no primeiro, 20 metros cúbicos no segundo. Só que o trabalho do segundo é maior. Por quê? Porque a pressão foi maior. Né? Então, fazer trabalho com pressão baixa não adianta muito também. Né? E é muito interessante, né? Porque olha que coisa louca. Eu acho mó bonito isso, quando a gente tem essas percepções. Ó. O trabalho não é força vezes deslocamento. Bem grosso modo, né? Esquece aquela coisa do cosseno, aquela porra lá. Quando você trabalha com gás, a força está relacionada à pressão do gás. E o deslocamento está relacionado ao ΔV. Então, o que acontece? Por que a pressão do gás influencia no trabalho? Porque quando você aumenta a pressão, o que você está querendo dizer, em termos microscópicos, é que as moléculas estão fazendo muita força no recipiente. Por isso que, como a Vitória tinha falado, né, o trabalho ele é melhor, né, vamos dizer assim, ele é maior quando você faz o gás expandir numa pressão alta. Né? Por isso que não adianta fazer o êmbolo expandir. Por isso que a pressão é fundamental. Né? Na Maria Fumaça, na máquina a vapor, para fazer o trem andar, você tinha que deixar o gás numa pressão violenta. E além de tudo, existe um problema, né? Porque no caso da Maria Fumaça, era água que fazia ela funcionar. Então não era um gás qualquer, você tinha que ferver a água, então já gastava uma energia danada para manter a água fervendo. Né? Quando você trabalha com gás mesmo, um gás, você não precisa ferver, ele já está no estado gasoso. Né? Tá bom? Beleza, vamos lá, tira print. Vamos fechar. Questão 6. Um gás sofre uma compressão ou uma expansão muito rápida, ou seja, adiabática. Sendo o intervalo de tempo no qual ocorre a transformação muito pequeno, não dá tempo para o gás trocar calor com o meio exterior. Nessas condições, a transformação é considerada adiabática. Tá bom. Analise o que ocorre numa compressão adiabática com temperatura, com a energia interna e a pressão, dizendo se essas coisas aumentam ou diminuem. Então, é para analisar, né? Então, imagina uma situação assim, ó. Você tem um gás num cilindro, inicialmente com volume V1. Aí eu venho aqui, vlum, aperto o gás. Ele comprime. Tá bom? Então ele sofreu um ΔV negativo.
Só que, como ele está falando... Então, o trabalho é negativo, acabou. Então, o trabalho é negativo. Estão fazendo trabalho no gás. Acontece o seguinte, como a transformação é adiabática, não dá tempo do gás trocar calor com o ambiente. Então, Q igual a zero. Portanto, zero igual a trabalho mais ΔU. Portanto, o trabalho é igual a menos ΔU. Certo? Então, veja. Primeira coisa, a pressão aumenta. Isso é fato. Né? Se o gás está comprimindo, a pressão aumenta. Então, ó, pressão aumenta. Aumenta. Tá. A energia interna também. Por quê? Porque a energia interna tem o sinal oposto ao do trabalho. Quando você chega na conclusão que trabalho é menos ΔU, você está dizendo que se o trabalho for positivo, a variação é negativa. Só que o trabalho é negativo. Percebe? O trabalho é negativo. Então, como o trabalho é negativo, ΔU é positivo. Faz sentido, né, gente? Porque para pensar um pouquinho. Você está apertando o gás. Você está apertando o gás. Ao apertar o gás, você está dando energia para ele. Se o gás não tem como trocar calor com o ambiente, na hora que você apertar o gás, essa energia vai ficar toda guardada ali dentro. Por isso ele aumenta a energia interna. Né? Se ele aumenta a energia interna, ele aumenta a temperatura. Ele esquenta. ΔT positivo. Tá? Percebe por que a geladeira tem que ter esse momento? Tá? Nesse momento, na geladeira, acontece uma coisa parecida com essa, só que não é adiabática. Por quê? Porque na hora em que o gás comprime, ele está recebendo energia. Esse processo vai fazer com que o gás na geladeira entre naquele ciclo de refrigeração, que depois a gente vai mostrar ali as etapazinhas. Tá? Você tem na geladeira, você tem a adiabática, tem duas, né? Na geladeira, no motor, no ciclo de Carnot. Tá? Ou seja, o que a gente vai perceber, né? Nesse caso, uma transformação adiabática dessa natureza, ela é capaz de fazer o gás guardar energia. Né? Você faz trabalho no gás, ele guarda energia para alguma coisa depois. Tá? Agora eu vou fazer o contrário. P. Cilindro. Agora meu gás está com um volumezinho menor. E vai expandir. Ele vai fazer isso aqui, ó, subir. Na hora que ele sobe, ele tem um ΔV positivo. Agora é tudo o contrário, né? Trabalho positivo. Trabalho positivo. Se for rápido, calor igual a zero. Q igual a zero. Se a transformação for rápida, Q igual a zero. Tá bom. Portanto, trabalho igual a menos ΔU. Aqui sim, ó. O trabalho é positivo. O trabalho é positivo. Tá? Então, nesse processo, a pressão diminui. Pressão diminui. O ΔU é negativo, portanto, o gás resfria. Portanto, variação de temperatura negativa. Tá bom? Belezitia? Podem tirar print. Vamos para a última de hoje. 7. É correto afirmar que, durante a expansão isotérmica de um gás ideal, aí ele começa. A energia... Bom, vamos lá. Se há uma expansão isotérmica,
temperatura não muda. T constante. Constante. Tá. Vocês lembram que para um gás ideal, a energia interna é 3 meios de nRT. E essa energia interna é, na verdade, a energia cinética do sistema. Foi uma das primeiras definições que a gente fez na aula de termodinâmica. Olha, a energia interna, ela é, na verdade, uma soma de duas energias, de uma cinética e de uma potencial. Só que no nosso modelo de gás ideal, não tem energia potencial porque as moléculas não interagem. Só tem a cinética. Então eu posso dizer o quê? Se uma transformação é isotérmica, a energia cinética média das moléculas é constante, né? Então, ó, não há variação da energia cinética das moléculas. Tá? Bom, o que mais que a gente pode pensar sobre isso? Bom, se a transformação é isotérmica, olha uma outra, como é que a primeira lei fica, né? Como é que a primeira lei fica escrita para uma transformação isotérmica? O ΔU é zero. Então, Q é igual a trabalho. Q é igual a trabalho. Então, se o Q é igual a trabalho, você tem duas opções. Se o gás absorve calor, portanto, o Q é positivo, ele vai realizar trabalho. Porque o trabalho vai ser positivo. Seria o sonho de consumo, né, da máquina térmica, porque ela vai pegar todo o calor e transformar em trabalho. Só que nós vamos descobrir na próxima aula, né, alerta de spoiler, que isso é impossível. Não tem como uma máquina térmica pegar todo o calor e transformar em trabalho. Tem um problema técnico aí, tá? Que depois a gente discute. Agora, pode acontecer o seguinte, pode acontecer do Q ser negativo. Se o Q é negativo, aí ele libera calor e sofre trabalho. Tá bom? Beleza? Então, acho que é E, né? Deixa eu ver. O calor absorvido pelo gás é nulo? Não. O calor absorvido nulo seria adiabática. Não tem nada a ver. O trabalho realizado pelo gás é nulo? Também não. Por quê? Porque o trabalho nulo é isométrica. Não tem variação de volume, né? O trabalho realizado pelo gás é igual à variação da energia interna? Não, porque se ela é isotérmica, não tem variação da energia interna. Então é a E. O trabalho realizado pelo gás é igual ao calor absorvido por ele, tá? Beleza? Ficamos com a alternativa E. De esperança. Tranquilo, crianças? Acho que agora fomos, né? Fechamos a primeira parte, então, dos exercícios de termodinâmica. Tá? Do 8 para frente, a gente retoma na próxima semana, quando a gente discute aí as máquinas térmicas, e aí fechamos, então, a termodinâmica. Tá? Provavelmente, a semana que vem, a gente vai ter aula de termodinâmica no período maior, né? Na aula de 3 horas. Tá bom?